saber qual é a vontade de Deus? Esta é uma pergunta que muitas têm se feito. Como? Como é isso? Como se desenrola a questão do esperar? E enquanto eu espero, como eu sei se é a vontade do Senhor ou se não é a vontade do Senhor? Fique conosco nos próximos minutos e o Senhor nos dará um norte, uma direção de como sabermos qual é a vontade de Deus. Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma. O tema hoje é como saber a vontade de Deus. Essa é uma pergunta que muitas têm se feito. E diante de diversos versículos, passagens bíblicas, várias exortações de Deus quanto a este assunto, tem um que me chamou a atenção e eu quero compartilhar com você, que está no livro de Lucas, no capítulo 2, quando fala sobre um homem chamado Simeão e uma mulher chamada Ana. Hoje vamos falar deste homem, o Simeão. O primeiro versículo que fala sobre este homem descreve as suas características. Nós precisamos identificar essas características em nós, porque são características que devem ser comuns entre mulheres e homens, crianças, aqueles que querem caminhar com Deus. E diz assim a partir do versículo 25 do capítulo 2 do livro de Lucas: Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente. Nós precisamos ser mulheres justas e tementes. Saber que Deus é o nosso Deus e que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Mulheres justificadas pelo sangue de Jesus Cristo que nos salvou, onde Deus nos remiu, concedendo a oportunidade de uma vida eterna com Ele. Ou seja, uma mulher que acredita em Deus, uma mulher que acredita em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ele diz também que Simeão era um homem temente a Deus. Um homem ou uma mulher temente a Deus são homens descritos como aqueles que obedecem à palavra de Deus. Tem o Senhor como prioridade na sua vida, que olha para Deus e diz: Senhor, eis-me aqui e conceda-me a tua vontade soberana sobre a minha vida. Eu quero viver a tua vontade, eu quero obedecer a tua palavra. Quando nós nos munimos dessas características, significa que você é uma mulher que realmente tem esperado em Deus as respostas corretas para a tua caminhada, para o propósito que Ele tem para a sua vida, e através do que Ele tem para a sua vida, o nome do Senhor será honrado e glorificado. E ele continua dizendo que este Simeão, ele esperava a consolação de Israel, ou seja, a remissão, o perdão, o cuidado de Deus para aquele povo que era o Salvador, como nós temos esperado Jesus Cristo. E ele continua dizendo assim: e o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo está em nós. Quando aceitamos a Jesus, esta é uma característica que vem sobre nós, que ele seja visto através de nós, como em nossas atitudes transformadas, renovadas pela palavra de Deus, que é a palavra que vem e penetra na nossa alma, dizendo o que nós podemos e o que não podemos fazer, dizendo em que áreas nós precisamos mudar. Então, a primeira questão que eu penso diante desta palavra que precisamos ter para esperar, para saber qual é a vontade verdadeira de Deus, nós precisamos ter essas características para que nós não venhamos a nos confundir com os nossos desejos carnais, nos confundir com a situação momentânea que vivemos, de algo que esteja inserido na nossa vida, no contexto da nossa história em determinado tempo. Mas quando eu olho para Deus e digo: Deus, eu quero te obedecer verdadeiramente, eu quero te conhecer, eu quero tê-lo como prioridade na minha vida e eu quero esperar em ti as tuas respostas, porque eu estou cheia do teu Espírito Santo, porque eu permiti que este esteja em mim. Então eu não quero agir em nenhuma situação da minha vida sem que
eu ouça a tua voz, sem que eu perceba que o Senhor está me conduzindo para uma direção ou para outra direção, ou até mesmo que eu fique parada onde eu estou, porque neste tempo de estar posicionada numa determinada situação, eu sei que o Senhor fará por mim. Então, a primeira questão é esta: eu preciso ser uma mulher temente a Deus, que obedeça a palavra, que no momento de conhecer a palavra de Deus, de conhecer a Deus através da sua palavra, eu já identifico o que eu posso e o que eu não posso fazer. Porque saber a vontade de Deus, em muitos momentos, eu não preciso de algo sobrenatural. Basta ler a palavra de Deus e saber qual é a vontade dele numa situação ou em outra situação. E este homem, esse Simeão, descrito aqui no versículo 26, diz assim: e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Então o Senhor tem algo para a sua vida, dizendo assim: você viverá um tempo onde filhos estarão ao redor da tua mesa. Você viverá um tempo onde o Senhor tem separado para você um esposo escolhido dos altos céus para você. Você viverá um tempo de ministério que o Senhor tem para a tua vida. Então, cada uma de nós tem algo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Seja através da palavra ou seja através de uma pessoa usada por Deus para falar ao teu coração. E nós precisamos ter uma vida devocional com Ele, ou seja, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, para que nós não sejamos enganadas por palavras vãs que podem chegar até você e às vezes são palavras que não são palavras de Deus, mas palavras de um coração cheio de alegria, cheio de amor, cheio de vontade de te ver bem. Mas o Senhor diz que nós precisamos esperar nele. Nós precisamos ouvir a voz dele. E a voz do Senhor pode ser revelada através de uma pessoa. E se naquele momento nós não entendermos, o nosso pensamento ficar um pouco nebuloso, ficar sem saber se é ou não é, basta estar posicionada, continuar em oração e dizer: Senhor, eu preciso da tua resposta. Eu preciso saber o que é de ti e o que não é. Então eu me posiciono em oração e continuo a ler a palavra de Deus. E vai chegar aquele momento onde o teu coração se encherá de um sentimento de certeza que é o próprio Deus falando a você. E ele continua: e pelo Espírito Santo foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Então, aquele homem ficou posicionado no templo, esperando a salvação chegar através de um menino, que era o menino Jesus. E este, quando recebeu o menino Jesus em seus braços, ele tinha certeza que aquele era a promessa que o Senhor Deus tinha para aquela nação. Por que ele sabia? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Quando eu me permito estar cheia do Espírito Santo, de ser conduzida pela voz do Senhor, ser conduzida pela transformação daquilo que tem que ser mudado em minha vida, ser cheia da vontade de obedecer a palavra de Deus, eu começo a perceber o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Conversando com uma mulher de Deus, uma mulher que tem se deixado ser transformada pela palavra de Deus, uma mulher que tem buscado a conhecer mais a Deus através da oração, através da leitura da palavra, e esta sendo transformada diariamente pela palavra de Deus, cada vez mais uma mulher serva de Deus, cada vez mais uma mulher, uma esposa auxiliadora, uma mãe dedicada aos seus filhos. Ela começa a entender em Deus, para o propósito que Deus tinha para a vida dela, que ela precisava sair do trabalho onde ela estava, para que essa estivesse em casa, auxiliando ao seu esposo e seus filhos.
com esse entendimento, ela também ouviu de Deus, junto com seu esposo, orando, buscando a face do Pai, que ela precisaria compor a renda em sua casa. E dentro do seu lar, então, dentro da sua casa, ela montou um negócio próprio que ajuda a compor a renda da casa. Partia da sua casa, então ela conseguia conciliar estar em casa como Deus tinha lhe proposto, assim também como compor a renda, também como Deus tinha lhe proposto. E essa ouviu a voz de Deus com muita oração, com muita paciência de esperar qual era a real vontade de Deus. Isso não aconteceu de um dia para o outro. Foram meses de oração, meses de esperar como este Simeão esperou. Ele esperou o momento certo, a pessoa da salvação. E esta mulher, então, ela esperou em oração qual era o momento certo, e o momento certo chegou. E este empreendimento que ela começa, então, em sua própria casa, tem uma prosperidade de crescimento. Num determinado ponto, ela recebe uma proposta para que o seu empreendimento na sua casa tivesse um trampolim de crescimento. E quando ela ouve aquela proposta, o coração não se sente tão à vontade. Sabe aquele sentimento que você tem em seu coração quando você ouve algo e você diz: isso parece bom, mas não caiu bem em meu coração? Esse foi o sentimento que ela teve. Ela não deu uma resposta do sim ou do não imediatamente. Ela continuou orando, continuou buscando a face do Senhor, até que o seu coração se encheu de uma certeza de dizer não para aquela proposta, mesmo parecendo ser uma proposta excelente para o seu empreendimento. Mas ela tinha certeza em Deus que aquela proposta desviaria o propósito de Deus para a sua casa, para o seu lar e o que Deus tinha para eles. Mas ela esperou, ela continuou a ler a palavra para buscar a resposta. Então, quando este tema, como saber a vontade de Deus, saber a vontade de Deus é quando nós temos paz em nosso coração sobre algo que foi proposto à nossa vida. E nós não precisamos dar uma resposta imediata, nós precisamos esperar, nós precisamos orar. Se você é uma mulher casada, você precisa conversar com seu esposo, com seus filhos e ali buscar a face de Deus juntos para saber se é a vontade de Deus ou não. E quando é a vontade de Deus, quando o seu coração se enche de paz, aquele sentimento que não gera dúvida em seu coração, aquele sentimento que não gera desconforto em seu coração, é a certeza de dizer: Deus tem me permitido fazer algo. Pode até parecer algo estranho para as outras pessoas, como esta, que disse não para uma proposta que aumentariam as suas vendas. Para os outros podem parecer loucura. Para ela, foi obediência da palavra de Deus, daquilo que Deus tinha como proposta para a vida dela. E o seu empreendimento em nada diminuiu, somente cresceu, sem precisar dizer sim para uma proposta que não era de Deus. E quando nós obedecemos o sim de Deus, assim também como nós obedecemos o não de Deus, o que acontece? Nós começamos a viver a bênção da obediência a Deus. No versículo 34 diz assim: E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe, mãe de Jesus: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Então ele abençoou aquela família. Tudo que Deus tem para a nossa vida não é somente para nós, mas é extensão para abençoar a outras pessoas. Saber qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus, ela pode parecer estranha, mas não traz confusão. Ela traz paz em seu coração. Enquanto o seu coração estiver confuso diante de uma proposta, descanse, continue em oração, continue lendo a palavra, continue dizendo: Senhor, venha a tua resposta. E Ele te dará a resposta quando o seu coração estiver em paz. Se o seu coração estiver em paz para o sim, dê o sim imediatamente. Quando o seu coração estiver em paz para o não, dê o não imediatamente. Mas enquanto o seu coração estiver confuso, não dê respostas nenhuma.
Se a outra parte exige de você uma resposta rápida, tome cuidado, porque nenhuma resposta deve ser dada sem que o teu coração realmente se encha de paz. Às vezes, uma proposta vem e você se enche de alegria achando que é algo muito especial para a sua vida. Mas imediatamente você para e diz, será mesmo? Quando esse sentimento vier no teu coração, espere, ore ao Pai, busque a face do Senhor, porque aquele que teme ao Pai, aquele que obedece a palavra, será bem-aventurado e será instrumento de bênção para outras pessoas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.